A paz do Senhor, irmãos e irmãs, eu sou Ângela Gabriel e você está no canal Maranata, Maranata. E eu estou aqui vendo o último vídeo sobre divórcio, né? Que eu postei a carta de divórcio aqui, um modelo de carta de divórcio judaica para vocês verem. E nesse vídeo teve muitos comentários, pessoas falando coisas diversas. E, gente, quem comentou nesse vídeo aqui, eu vou ler hoje, tá bom? Os comentários de vocês. Vou tentar responder, vou tentar refletir um pouco, até mesmo aqueles, né, que me xingaram, que estão me chamando aí de anticristo, estão me chamando aí de mentirosa e por aí vai. Gente, às vezes parece que nós estamos na idade da pedra, sabe? Parece que nós estamos ali na época escura da história, onde a gente não podia questionar nada, né? Se aprofundar nas coisas. É assim, sabe? O povo é tão intransigente, não quer nem discutir a situação. Meu Deus. Mas vamos lá, sem perca de tempo, vamos começar porque são muitos comentários. Se você deixou comentário aqui nesse vídeo, provavelmente eu vou ler hoje, tá bom? Se você fez alguma pergunta nesse vídeo sobre divórcio, também eu vou tentar responder aqui hoje. Primeiro comentário que tem aqui é o meu, né? Que eu comentei aqui um fato histórico e deixei fixado, tá bom? Deixa eu ler aqui para vocês. O cristianismo moderno sustenta que Jesus foi quem tomou a iniciativa de proibir o divórcio. Contudo, as primeiras disposições cristãs para sustentar essa doutrina de que o divórcio é proibido na Bíblia deram-se 300 anos depois de Jesus. Certo? Não cabendo a ele, portanto, a autoria desse ensinamento. Foi no ano 528 depois de Cristo, na reforma do Código de Leis, que o imperador Justiniano tornou a proibição do divórcio uma doutrina cristã. O que eu quis dizer aqui, gente? Que historicamente os judeus se divorciavam. Os cristãos do primeiro século seguiam isso. Deixa eu tomar um cafezinho aqui. Vai tendo paciência aí, gente. E a história nos diz que a igreja se paganizou, né? Com Justiniano, com Constantino, o imperador Constantino, imperador romano. Depois veio Constantino, e aí para controlar as pessoas, né? Eles pensaram em controlar a família e uma dessas formas foi isso, né? Proibir o divórcio, mas isso não é bíblico. Até ali os crentes se divorciavam, não tinha problema nenhum, não existia, gente, esse alvoroço com o divórcio. Achar que o casamento tem alguma coisa que vai te salvar ou te lançar no inferno. O casamento nunca foi visto assim como algo primordial, porque para te salvar ou te lançar no inferno. Que primeiro, casamento não lança ninguém no inferno nem salva, quem salva é Jesus Cristo. Mas o pessoal faz esse negócio aí, esse circo em volta do casamento. Gente, casamento não é essas coisas importantes, não. Onde é que vocês tiraram isso, pelo amor de Deus? Vocês interpretam mal os textos. Entendeu? Isso é verdade. Aprenda a ouvir uma opinião contrária e pensem bem. E pensem no que eu vou falar também um pouquinho mais adiante, quando eu responder algumas perguntas que foram feitas aqui. Tudo isso aqui, gente, é pra gente pensar. Eu sinceramente, não tenho a menor pretensão de que você mude de opinião. Porque eu sei que são séculos com a igreja pensando assim. Teve esse ensinamento errado e ainda continua pensando assim. Então não sou eu, Ângela Gabriel, quem vai mudar isso, não. Eu estou pedindo para ser ouvida. Ouça o que eu tenho a dizer, só isso. Se você ouvir o que eu tenho a dizer, eu já fico muito feliz. Isso não quer dizer que eu sou Satanás, não. Isso quer dizer que Deus me deu inteligência para pensar e eu uso. Simples assim. Certo? Eu não saio fazendo o que todo mundo, o que qualquer mané me manda, porque eu sei ler. Ok? Deixa eu começar lendo o primeiro comentário aqui, que é da Mariana Domingos. Ela diz assim, tá aqui para vocês, estou gravando, ó. A irmã Mariana Domingos, muito obrigado por ter deixado seu
comentário, que aliás é um comentário muito longo. Ela diz: eu fiz uma escolha errada lá atrás. Eu tinha 17 anos. Foram anos de sofrimento. Ele se sentia solteiro. Chegava em casa bêbado e drogado. Fiquei 16 anos assim, eu e minhas filhas não tínhamos pais. E ele não chegava, não. E ele não chegava, não. Só tomava banho, jantava e ia dormir. Não. Ele tinha o prazer de judiar de mim, entre 4 paredes, e xingar. Eu e nossa filha mais velha. A gente tá aqui, tá? É só procurar esse comentário aqui no vídeo que tem, ó. A irmã Mariana. Eu sempre fui da igreja e orava, e ele nunca mudou. E ele ia com os amigos para casa de prostituição com risco de me passar uma doença. Olha a situação. Minha vida era um inferno. Criei coragem e me divorciei dele. Hoje eu estou casada com uma pessoa completamente diferente. Hoje tenho pais. E eu fui comentar isso em um vídeo de uma dessas irmãs aqui do YouTube, que bate no gogó dizendo ser perfeita. E ela me respondeu super grossa e arrogante. Porque os religiosos, gente, são arrogantes. Dizendo que eu não deveria ter feito isso, que era para eu estudar a Bíblia, e ainda falou que nesse caso era para eu colocar ele na cadeia, sendo que se ele ficasse pouco tempo, poderia sair e se vingar, tirando a minha vida. Enfim, julgar as pessoas é fácil quando se tem um casamento abençoado e o único que nos julga será Deus. Pois é, você não deve julgar o outro porque você não sabe o que o outro passa. Imagina uma pessoa de 17 anos, é uma criança, não sabe o que está fazendo. Só pode muito até errado, né, gente? E aí, ela diz que agora ela está casada com uma pessoa completamente diferente, que hoje tem paz. E aí, é como eu sempre comento aqui, né? Será que isso não conta? A gente não se importa mesmo com o bem-estar do próximo, né? Vocês acham mesmo que Deus escreveu um livro para ser obedecido acima de qualquer coisa, em detrimento do nosso bem-estar? Vocês não entendem que o bem-estar do homem interessa sim a Deus? Aí tem gente que vem falar assim, ó, que adianta viver a vida inteira aqui no pecado, né, do segundo casamento e a eternidade no inferno. Não existe nenhum versículo que diz que a pessoa vai para o inferno por causa do segundo casamento, por ter se casado de novo, gente. A Bíblia não foi escrita para condenar o homem, ela foi escrita para o homem, para servir ao homem, para o homem ter uma vida boa. Então, assim, Deus não criaria um livro, porque tem gente que usa a Bíblia como um livro de condenação. O tempo todo um livro de condenação. É totalmente diferente do Deus que veio trazer vida. O Deus que veio trazer vida, gente, não entenderia que uma mulher de 17 anos, provavelmente que não teve instrução, quantas meninas estão aí jogadas pela vida? O pai e a mãe fazem, fabricam, botam no mundo, mas não cuidam, jogam no mundo para o mundo cuidar. Aí a criança não tem experiência, não sabe de nada, vive aí pela sorte, pela misericórdia de Deus, não vai cometer erros, claro que vai. E enquanto nós preferimos condenar uma pessoa como a irmã Mariana, né, a atitude que ela tomou, Deus olha com olhar de misericórdia, porque a misericórdia de Deus é algo que nós não entendemos, porque nós somos ruins. Nós queremos condenar o outro, jogar no inferno e ainda queremos botar a culpa em Deus. Não foi Deus que mandou eu te lançar no inferno. Gente, isso não é coisa de Deus, não. Tá? No meu canal aqui tem vários vídeos sobre várias passagens que você deve estar aí pensando em colocar aqui nesse comentário. Porque Romanos 7, porque 1 Coríntios, porque Mateus 19. Todas essas passagens, eu já fiz vídeos sobre elas explicando e já dei várias passagens aqui provando e comprovando dentro da Bíblia situações em que as mulheres se divorciaram e se casaram de novo. Sim, há o segundo casamento e não é pecado. Não é. Deus sabia que o homem iria querer se divorciar. Entendeu? Por isso ele proveu um meio do homem se divorciar da mulher. Mas vamos passar adiante, porque tem outras perguntas aqui que eu quero responder. Perguntas um pouco mais cabeludas. Vamos lá. Irmã Nasa, a paz do Senhor, irmã Nasa, glória a Deus. Alguém diz aqui, ó, João Matos. Quanto ao divórcio, Jesus disse que no princípio foi assim. Ele disse, não leste que o Criador no começo fez homem e mulher?
Por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne, assim já não são mais uma só carne. Portanto, não separe o homem que Deus uniu. Mateus 4, 5 e 6. Jesus veio restaurar o casamento no princípio do Éden. Eu prefiro ficar com a palavra do Senhor. Olha aqui, gente, como as pessoas são intransigentes. Quando ele diz, eu prefiro ficar com a palavra do Senhor, ele está dizendo que a minha opinião não é baseada na palavra. Ô, irmãos, eu tento tanto ser humilde, amorosa, né, com todos, porque o Senhor diz para a gente amar o próximo. Mas tem pessoas que dá vontade, claro que eu não vou fazer isso, mas tem pessoas que dá vontade de a gente chamar de jumento. Porque, pelo amor de Deus, quando Jesus disse assim, no princípio não foi assim. Olha, sabe o que ele estava querendo dizer para os fariseus? Os fariseus aqui estavam se divorciando de muitas mulheres, queriam ter muitas mulheres, casar com uma, separar, ter concubinas, entendeu? Repudiavam suas mulheres, mas as pessoas não sabem nem o que é isso. Não sabem o significado de concubina, de repúdio, não entende o contexto daquela época, gente. Tem que saber por que Jesus estava falando aquilo. Para começar, vocês pegam a fala de Jesus e dizem que é contra a mulher. E não é. Era contra os homens. Eles estavam multiplicando prostitutas. Porque quando eles repudiavam a mulher, mandavam a mulher embora sem carta de divórcio, gente, naquela época a mulher não podia trabalhar não, ela não se formava não. A mulher era como se fosse o jumento do homem, a casa do homem, só um objeto que o homem possuía. Quando ele repudiava a mulher, ela ia embora e ela ia se tornar prostituta. Ou ela ia pedir esmola ou ia se tornar prostituta. Entendeu? Como eu falei nesse dito vídeo aqui, onde você comentou, meu irmão João Matos. Já quero agradecer por você ter deixado esse comentário aqui, tá? Gente, vocês me ajudam a fazer esse canal, tá bom? Eu dou glória a Deus por todos, pela vida de todos vocês. Mas entendam, Jesus falou, Jesus evocou o princípio, olha, como foi que Deus fez no começo, hein? No começo foi um homem para uma mulher, pronto, acabou-se. O que ele estava querendo ensinar para os fariseus com isso? Não pode casar 2 vezes. Para que vocês querem casar 10 vezes? É porque a situação estava fora de controle. É como a gente sempre fala, quando a mulher queimava a panela de arroz, eles queriam mandar a mulher embora. Se nascesse uma espinha no rosto, não gosto mais de você, vai embora. E a mulher não tinha quem cuidasse dela, ia embora sem nada, sem eira nem beira, se tornava prostituta para sobreviver, gente. E ele pegava outra mulher e depois fazia a mesma coisa, estava multiplicando as prostitutas. Porque Moisés tinha dado uma lei, carta de divórcio, vai divorciar? Carta de divórcio. Porque se a mulher sair com a carta de divórcio, ela pode casar de novo, sem ser prostituta, sem ser adúltera. Certo? Porque adultério, para vocês que não sabem a definição de adultério não é segundo casamento. Segundo casamento é só segundo casamento. Adultério, gente, é quando alguém está com alguém e fica com outro alguém ao mesmo tempo. Isso é adultério, está com 2 pessoas ao mesmo tempo. Entenderam? Isso é o que a Bíblia ensina. Quando Jesus fala que se uma mulher se apartar do marido e for adiante ficar com outro, e ela se casar com o outro, ela é adúltera e o outro é adúltero. O Senhor está falando de uma mulher repudiada, gente. Não está falando da mulher divorciada. A divorciada tinha carta de divórcio. E a carta de divórcio, por lei, permitia que a mulher casasse de novo. Vocês podem morrer de chorar, mas era assim que a lei funcionava. Jesus sabia disso e Paulo sabia disso. O que eles tentavam evitar é que as mulheres se apartassem do marido, porque eles eram ruins demais e elas queriam se ver livre deles. Mas pela lei elas estavam amarradas a eles. E só conseguiam se livrar deles se eles por sua vontade, dessem a carta de divórcio. Porque a mulher não tinha direito nenhum, a mulher não podia pedir a carta de divórcio. O homem é que dava se ele quisesse. Então por isso que Paulo diz, a mulher está amarrada ao homem pela lei. Ela só pode se livrar dele quando ele morrer, para casar de novo. Por quê? Porque em vida ele não queria dar carta de divórcio. Mas se em vida ele desse a carta de divórcio, ela podia ir casar de novo. Tá vendo como vocês trocam assim as coisas? Porque não sabe quando eles estão falando da mulher divorciada ou da mulher repudiada. Isso é super importante, gente, para compreender. Porque se a gente não for atrás de entender, a gente vai dizer que a Bíblia, ela é controversa. Ou então Deus é louco. Tem gente que não entende os textos bíblicos e blasfema contra Deus. Porque pensa que a Bíblia está se contradizendo. Ora, se em Deuteronômio 24, Deus mandou Moisés dar carta de divórcio, como é que Jesus vem no Novo Testamento ensinando que não pode divorciar?
Vocês estão loucos? Jesus é Deus. É a mesma lei. Jesus ensinou a mesma lei de Moisés. Paulo ensinou a mesma lei de Moisés. Então tem alguma coisa errada na minha interpretação. Estão entendendo? Então o povo não estuda. Lê o texto, de preferência, versículos isolados. Aí vem falar a primeira coisa que vem na mente. Gente, a Bíblia é um livro como um todo. Não se pode ler um pouquinho e querer interpretar e fazer uma doutrina em cima disso. Eu já falei isso aqui 1 milhão de vezes porque é verdade, gente. Tantas vidas destruídas por causa de más interpretações. Mas as pessoas, perdão, não querem abrir os olhos. Então assim, Jesus falou, sim. Olha, lembra do jardim? Deus deu um homem para uma mulher. Ele estava brigando com os fariseus, gente. Como a gente diz na nossa linguagem. Dizendo para eles que eles não devem casar 20 vezes. Porque os fariseus estavam fazendo isso. Então, o que Jesus estava querendo ensinar era isso. Sim, que é para casar só uma vez. Mas ele não estava proibindo o segundo casamento. Não existe nem a palavra divórcio nesse texto. Jesus não falou nada sobre divórcio nesse texto. Ele estava dando uma dura nos fariseus. Porque eles queriam casar 1 milhão de vezes. Então, Jesus falou, que é isso, rapaz? É só uma vez que tem que casar. E aí, esse texto termina como? Os fariseus dizendo, mestre, se é assim não convém casar. Porque a gente não quer casar só uma vez, a gente não quer só uma mulher, a gente quer várias mulheres, a gente quer a bagunça, a gente quer a bagaça mesmo. Estão entendendo? O negócio era por aí. E quando Jesus falou o que uniu Deus, né? O que Deus uniu não separa o homem, ele não estava falando sobre o casamento de uma mulher e um homem específico. Ele estava falando sobre a união do homem e da mulher, que Deus criou o homem para a mulher e a mulher para o homem. Entendeu? É isso, gente, de uma forma geral. Pelo amor de Deus, ele não estava falando de um casamento específico, não. E se estivesse, Jesus está correto. O que Deus uniu, não separe o homem, não é para divorciar mesmo. Vocês acham que a gente defende o divórcio? Eu não defendo divórcio, não. Eu não defendo divórcio. Divórcio é uma tragédia, já cansei de falar aqui. Mas Deus conhece o ser humano, ele sabia que o homem ia querer se divorciar. Por que Jesus veio para ensinar a lei? Porque a lei já estava escrita no Antigo Testamento e ninguém estava cumprindo. Entendeu? Agora, Deus não quer que haja o divórcio, assim como ele também não quer que ninguém tire a vida de ninguém, que ninguém fofoque sobre ninguém, que ninguém minta, que ninguém roube, que ninguém inveje nada de ninguém. E o ser humano faz isso todo santo dia. E Deus perdoa. Deus perdoa o divórcio como perdoa qualquer outro pecado. Porque o único pecado para o qual não há perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, para que, gente, fazer do casamento, do divórcio uma coisa especial, um pecado especial? Vocês repararam que para muita gente o divórcio é um pecado especial? Não, porque as pessoas adoram falar sobre isso. Parece que o pecado é só divórcio, é só o adultério. Não existe mais nada na terra que Deus abomine. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando, a Bíblia fala de coisas que o Senhor abomina. E o divórcio não está entre eles. Olha aí. Nos textos que falam de divórcio que Deus abomina, gente, a Bíblia vai dizer que o Senhor abomina aquela pessoa que corre para causar contenda entre irmãos, né? O fofoqueiro, que quer levantar contenda entre irmãos com a má palavra, levanta um falso testemunho, faz duas pessoas brigarem. Entenderam? O que Deus abomina mais? Deus abomina, gente, feitiçaria, rebeldia, a mesma rebeldia de Satanás, Deus abomina, né? Então, gente, tem coisas na Bíblia que Deus diz que ele abomina, mas o divórcio não é um deles. Em nenhum lugar da Bíblia Deus diz que abomina divórcio. Por quê? Porque há perdão para o divórcio. E há uma chance para a pessoa reconstruir a sua vida se casando novamente, como está lá em Deuteronômio 24. Estão entendendo o que eu estou falando ou eu estou falando rápido demais? Vamos para outra pergunta. Outro comentário. A irmã Lene Lima disse: Deus só recebe a primeira aliança e posto. Eu acho que ela quis dizer: Deus só recebe a primeira aliança e pronto. Irmã, não, viu? Desculpa, mas isso não é verdade. Em outros vídeos eu dei vários textos do Antigo Testamento em que eu mostrei mulheres
divorciadas que voltaram para a casa do pai e ficaram lá esperando um novo matrimônio. Inclusive filha dos sacerdotes. Filha de sacerdote. Isso tá lá no livro de Ezequiel. Tá, gente? Já fiz vídeos sobre isso aqui. Ok? Inclusive em Ezequiel, o Senhor dá uma ordem para os sacerdotes. Ele diz assim, olha, vocês podem se casar com uma mulher virgem ou com uma mulher viúva. Mas essa viúva tem que ter sido viúva de um homem que tenha sido sacerdote. Mas vocês não podem casar com uma mulher divorciada. O que isso quer dizer? Deus dizendo para o sacerdote, olha, impondo uma lei para o sacerdote. Não para todos os homens em geral. Só para o sacerdote. Você só pode casar com uma mulher virgem. Duas opções se você quiser casar, sacerdote. Ou mulher virgem ou mulher viúva. Que tenha sido viúva de outro sacerdote. Mas você não pode casar com mulher divorciada. Gente, o que isso me diz? Que na sociedade de Israel havia mulheres divorciadas esperando para se casar de novo. Pensa comigo, raciocina. O sacerdote não podia casar com mulher divorciada, mas o homem comum podia. Deus estava proibindo ao sacerdote de casar com mulher divorciada. Entenderam? Porque a mulher do sacerdote, ela ia ter um trabalho duro também. Ia ter que auxiliar seu marido, com certeza, que nem a mulher do pastor auxilia o pastor. A mulher do sacerdote ia ter que auxiliar o sacerdote. Então, uma mulher divorciada, que tinha sido divorciada de um homem comum, não ia saber auxiliar o sacerdote. A mulher virgem poderia casar com o sacerdote porque ela ia aprender as funções de auxiliar de sacerdote. Eu quero dizer funções assim, no lar, que o sacerdote precisaria que ela auxiliasse ele. E a viúva de sacerdote, a mulher que tinha sido viúva de outro sacerdote, já conhecia o trabalho, como era difícil, não ia estranhar quando ela se casasse com o sacerdote. Estão entendendo? Como Deus é inteligente e justo, Deus trabalha com raciocínio também, gente. Foi Deus que nos deu a inteligência e o raciocínio. Isso é o que nos separa, nos diferencia dos animais. Os animais são irracionais, nós somos racionais. Pelo amor de Deus, vamos pensar. Em Ezequiel, Deus está dizendo que o sacerdote não pode casar com mulher divorciada. Mas o homem comum do povão poderia casar com uma mulher divorciada. O que é isso? É Deus confirmando na Bíblia que a mulher divorciada podia se casar sim. Se Deus está dizendo que o homem comum podia se casar com a mulher divorciada, é porque ele não seria adúltero. Porque Deus não ia aprovar adultério. Então está comprovado, gente, que segundo casamento não é adultério. Eu estou falando de uma passagem onde Deus está confirmando que uma mulher divorciada pode se casar de novo. Mas vocês que não entendem, não querem ouvir, não querem parar para pensar no que eu estou falando, não querem ir para a Bíblia, preferem fechar os olhos e continuar interpretando errado essas passagens que vocês interpretam errado. Sinto muito, me desculpe, tá? Mas eu vou continuar batendo nessa tecla. E quero dizer para vocês que eu já perdi um monte de seguidor. Meus vídeos que eu tinha, muitos vídeos, eu tinha aqui mais de 100 mil visualizações em alguns vídeos. Tem vídeo agora que eu posto que não tem nem 500 visualizações. Por causa desse assunto, porque o povo se irrita. Porque não quer ir estudar. A gente está tentando abrir os olhos do pessoal. Vocês foram enganados sim. A interpretação do texto que vocês estão falando está errada. Séculos e séculos e séculos de engano, mas não sou eu que vou consertar isso. Eu estou só fazendo a minha parte. E eu não estou nem aí se meus vídeos têm pouca visualização. Eu não estou ganhando dinheiro mesmo do YouTube, mas minha renda não está chegando nem a $100, que não é nem R$500, né? Quem me sustenta é Deus. E eu abri meu canal para eu poder falar. Mas é isso. Eu vou deixar na descrição desse vídeo essa passagem de Ezequiel para você estudar. Tá bom? Então, minha irmã Lani Lima, desculpe, mas o Senhor não... Em lugar nenhum da Bíblia diz que Deus só recebe a primeira aliança. Até porque salvação não depende de casamento. Casamento é coisa da terra, já falei. Não é condição para salvação. Não coloque casamento como condição para salvação. Deixe de fazer esse discurso idiota. Me perdoem, gente, mas a internet tá cheia de gente idiota. Que não estuda. Gente que não é capacitada para ensinar. Na internet todo mundo quer ensinar. Mas ninguém quer estudar, ninguém quer pesquisar. Só fica repetindo besteira, parece um monte de papagaio repetindo a mesma coisa. Ainda tá falando em nome de Deus.
Que nem a irmã Lênia aqui falou, né? Deus só recebe o primeiro casamento. Minha irmã, tu falou com ele? Ele te disse isso? Porque assim, a lei de Deus, a Constituição de Deus é a Bíblia. E não tem como comprovar na Bíblia isso aí. Só distorcendo textos. Como vocês fazem. Tá? A irmã Gisele Cristina. Pai do Senhor, irmã Gisele, obrigado por ter deixado seu comentário. A irmã Gisele Cristina diz assim: a mulher samaritana casou 5 vezes. É pecado sim. Mas a luta num casamento é muito grande. Eu entendo, tem casos que a pessoa não suporta a cruz e pagar o preço durante 10, 20 anos porque não quer conserto, não quer mudar de vida. Pois é, tá aí a opinião da irmã Gisele Cristina, e já que ela falou na mulher samaritana, pois é, gente, outra prova no Novo Testamento de que existe segundo casamento. Jesus falou para a mulher samaritana: tu já tiveste 5 casamentos. Escuta, pelo amor de Deus, ouve, abre teus ouvidos e ouve. É Jesus falando, confirmando. Tu já teve 5 casamentos. Gente, só dá para ter o segundo, terceiro, quarto, quinto casamento se o primeiro tivesse sido anulado. Se o segundo tivesse sido anulado. Jesus está dizendo que é possível ter quantos casamentos for. E Deus não condenou o casamento dela, os casamentos dela. Isso era normal naquela sociedade. O que ele condenou realmente... Não, porque é lamentável, gente. Divórcio é lamentável. Não tá certo, tá errado. Mas se você ler o texto, você vai ver que o que Jesus ele condenou, no caso da mulher samaritana, foi o último relacionamento dela. Porque ele confrontou ela. Ele disse: esse último que tu tá não é teu. Então, o último relacionamento dela, esse 6º relacionamento dela, da mulher samaritana, que você encontra lá em João, no Evangelho de João, capítulo 4... Com certeza ela estava com um homem que já era casado. Ela estava sendo concubina dele, ou amante dele. Jesus falou na cara dela, né? Tu já tiveste 5 maridos. E o que tu tá agora não é teu. Não é teu. Entendeu? Essa mulher, gente, foi abandonada 5 vezes. Lembram que a mulher não podia pedir divórcio? Só o homem que tinha direito de pedir divórcio? A mulher samaritana sofreu 5 abandonos, 5 divórcios. Gente, quem já passou por um divórcio sabe o inferno que é. Mas os homens eram assim. Lembra que eu falei dos fariseus no primeiro comentário? Os fariseus queriam ter 50 mil mulheres, então era assim. Eles iam de um casamento para outro, de um relacionamento para outro. Muito rápido. Tá aí a mulher samaritana para comprovar isso. Recebeu 5 vezes a carta de divórcio e foi sorte. Porque recebeu a carta de divórcio e pôde ir para outro relacionamento. E as mulheres que não recebiam a carta de divórcio e tinham que seguir a vida repudiada? Porque se fosse repudiada só, não poderia continuar a sua vida. Tinha que ficar sozinha para sempre. Essa sim tinha que ficar sozinha para sempre. E como isso não é possível? Porque imagina uma mulher que já foi saudável, que já foi casada, teve uma vida sexual, uma vida íntima, já teve uma vida íntima, e aí sai de um relacionamento, não recebe carta de divórcio, mas está ali na casa dos 20 anos e quer viver, quer um companheiro para a sua vida. Ter que ficar sozinha, ser obrigada a ficar sozinha, imagina. Aí vem alguém aqui, como veio no outro vídeo, e diz assim: mas irmã, não era nem para o homem ou a mulher se relacionarem sexualmente, isso é pecado, Deus permitiu. Deus permitiu isso, gente? Não, Deus criou isso. Deus criou os nossos sentimentos, nossas necessidades físicas. Quem você acha que criou seu corpo cheio de terminações nervosas para sentir sensações? Foi Deus. A intimidade do casal foi Deus que criou para ser desfrutada dentro do casamento da maneira correta. E tem mulheres que tiveram desplante de dizer nos meus vídeos, comentassem nos meus vídeos: irmã Ângela, mulher não precisa de homem, para de falar besteira. Não precisa? Ah, é porque elas querem condenar as mulheres que querem casar de novo. Ah, se eu quero casar de novo é porque eu tenho muito fogo, é porque eu sou uma imoral, é porque eu tô querendo uma vida íntima. Qual é o problema disso? Em Gênesis, o Senhor disse: não é bom que o homem esteja só. Foi Deus que criou a gente para ser assim. Deus que fez isso em nós. Gente, vocês vão querer agora condenar uma pessoa porque ela quer um companheiro para a vida dela, porque ela quer alguém para compartilhar a vida, os momentos bons e os momentos ruins, alguém para ser suporte, alguém para ajudar, alguém para sorrir junto, alguém para amar, alguém para passear, para dividir a vida. Não, as pessoas querem condenar até isso. Eu ouvi gente dizendo, as pessoas são tão trogloditas, tão da idade da pedra, conhecem nada de Bíblia, zero Bíblia.
Elas dizem, olha, é pecado até o relacionamento íntimo. Deus suportou isso. Deus permitiu o relacionamento íntimo entre a mulher porque é um jeito. Tá doida? Não, você só pode estar doida. No livro de Hebreus diz, honrado seja o leito sem mácula. É Deus dizendo que o leito sem mácula é honrado. O leito do casamento, o leito conjugal. Deus que criou a intimidade do casamento. Deus criou o casamento. O casamento é para ser lindo. São as pessoas que estragam. E Jesus estava querendo ensinar isso. Ele dizia aos fariseus assim, ama a tua esposa, a mulher da tua mocidade. Que os seus seios te saciam a vida inteira. Que tu não precisas de outro. Mas o homem, gente, não quer isso. Os fariseus diziam, Senhor, se é assim para ter uma mulher só, então não convém casar. Porque a gente quer 50. Me responda uma coisa, esse não é o problema dos homens até hoje? Muitos divórcios não acontecem por causa disso até hoje? Traição, adultério. O que foi que mudou na natureza do homem? Nada. A mulher samaritana foi abandonada 5 vezes, passou por 5 divórcios. Essa mulher devia ser muito sofrida. E ninguém vê isso, gente. Ninguém vê isso. Não foi ela que terminou os casamentos dela, não. Foram os homens que casaram com ela, que deram carta de divórcio para ela. Entenderam? Vamos adiante. Aí alguém vai dizer, alguém aqui do canal intitulado 35 anos no deserto, vai dizer, muitos vão dizer, Senhor, Senhor, eu preguei e fui para a igreja, e também sobre o segundo casamento. E Deus vai dizer, apartai-vos de mim. Meus queridos irmãos, olha, você aí do canal 35 anos no deserto, muito obrigado, paz do Senhor, muito obrigado. Mas não tem como não rir. Gente, não tem como não rir. Essa passagem que essa pessoa está querendo citar, está lá em Mateus 24, se não me engano, onde o Senhor fala dos falsos profetas. Gente, não interpreta mal. Olha como a questão é a interpretação. Essa pessoa está dizendo que Deus vai olhar para as pessoas que estão no segundo casamento e vai dizer, apartai-vos de mim. Ela está dizendo aqui que casamento é condição para salvação. Gente, não é não. Vai ler Mateus 24, onde Deus vai dizer isso para os falsos profetas. Não tem nada de casamento, divórcio nesse texto, meu Deus. Tá vendo como a pessoa fala a primeira coisa que vem na cabeça? Gente, isso é vergonhoso. É vergonhoso um crente que não lê a Bíblia. É vergonhoso um crente que não estuda, porque o Senhor disse, examinar as escrituras. Né? Inclusive, nesse texto ele estava falando para os fariseus, não era nem isso, a gente usa esse texto assim, mas ele diz assim, vocês estudam e examinam as escrituras porque vocês acreditam que nelas existe a vida eterna. Então, nesse ponto, os fariseus eram louváveis. Era um exemplo a ser seguido sim, porque eles estudavam, examinavam as escrituras. Eles entendiam de escritura. A mesma coisa a gente deve fazer, não só estudar, não é só ler e depois largar num canto. É ler e dissecar, cotejar, examinar as escrituras para não falar essa tamanha besteira aqui num lugar público onde todo mundo está vendo e passar essa vergonha tão grande. Misericórdia. Como é que a pessoa diz uma coisa dessa? Que Deus vai dizer às pessoas divorciadas, às pessoas que estão no segundo casamento, apartai-vos de mim. Não. A Bíblia diz que Deus vai falar isso para os falsos profetas. Ai, vamos adiante. Aí a mesma pessoa do canal 35 anos diz, Malaquias 2,16 diz, Deus odeia o repúdio, divórcio, separação, etc. Olha só, ele ou ela diz assim, Malaquias 2,16 diz, Deus odeia o repúdio e o divórcio. Repúdio e divórcio não são a mesma coisa, tá? São coisas diferentes. São coisas diferentes. O divórcio, eu já postei um short, onde eu coloquei lá uma tabelinha, falando as diferenças entre repúdio e divórcio. É só entrar no meu canal e procurar nos meus shorts, tá? Mas eu já falei aqui um bocado de vezes, gente. Divórcio e repúdio são coisas diferentes. Não coloco tudo no mesmo saco. Isso é o que causa grande confusão. Aí ele quer colocar tudo no mesmo saco, ó. Malaquias 2:16 diz que Deus odeia o divórcio, o repúdio e aí o divórcio, separação. Não. O original, no hebraico, diz que Deus odeia o repúdio. Porque se Deus dissesse que ele odeia o divórcio, Deus seria um louco.
tá? Isso aqui é o que faz as pessoas blasfemarem de Deus, dizendo que a Bíblia é controversa e Deus deve ser louco. Eu já ouvi gente dizendo isso, gente, por causa dessas coisas aqui, essas interpretações erradas, que levam as pessoas a blasfemar de Deus. Deus odeia o repúdio, porque divórcio ele colocou na lei. Se Deus odiasse o divórcio, a Bíblia seria controversa, porque Deus estaria falando uma coisa em Deuteronômio, e no restante da Bíblia, estaria falando outra em Malaquias. E Deus, gente, não é Deus de confusão. Quem faz confusão são os homens quando vão interpretar. Tá bom? E, aliás, deixa eu dizer algo aqui para vocês. Não é à toa que Paulo falou que Deus que deu a igreja. Deus deu a igreja. Foi Deus que deu. Deus entregou para a igreja. O que, irmã Ângela? Pastores, evangelistas, mestres. Vocês sabem o que são mestres? São pessoas que sacrificam suas vidas se debruçando sobre livros. O primeiro é a Bíblia. Para ler de novo. Sacrificam suas noites de sono para pesquisar, para procurar, para investigar, para trazer a interpretação certa. Para não fazer essa besteira que ele está fazendo aqui. Dizer que divórcio e repúdio são a mesma coisa. Deus entregou mestres para a sua igreja, mas a igreja rejeita os seus mestres. Entendeu? Os mestres estão aí para ajudar. Para ajudar. Para impedir que heresias entrem na igreja. Heresias contaminem a doutrina. Então Malaquias 2,16, o original hebraico, diz que Deus odeia o repúdio. Não é divórcio a palavra ali. É repúdio. Entenderam? Certo. Aí ele continua, ou ela continua dizendo, o cônjuge vivo não existe segundo casamento. Existe, meu amado. Existe, minha amada. Existe. Na Bíblia já existia. Foi a Igreja Católica Romana que mudou isso. Tá certo? Vocês estão seguindo e ensinando a doutrina católica. Se não sabem, fiquem sabendo. E esse erro perpetua por séculos. Quem colocou isso na igreja foi o imperador Constantino. Gente, quando a gente vai para a Bíblia, essa doutrina não se sustenta. Aí ele impõe, ele manda, ele ordena. Olha aí. Continua dizendo, o divórcio é para ficar só e não casar de novo. Se casar é adultério. Não, adultério, gente, não é segundo casamento. Adultério vai pro dicionário. Você não sabe nem a definição de adultério. Me perdoem. O adultério só se caracteriza quando tu tem um relacionamento com uma pessoa e tu engana ela com outra. Isso é adultério. Bora diferenciar, gente. Bora definir direitinho o que é casamento, o que é adultério, o que é amaziamento, o que é fornicação, o que é concubinato. Bora definir direitinho, porque uma coisa não é igual a outra. Vocês fazem uma salada, pega tudo, joga tudo dentro do mesmo saco. Por isso que causa essa grande confusão. Meu Deus. Vamos para mais um. A irmã Eliana Silva, Pai do Senhor, irmã Eliana Silva, ela vai dizer assim, irmãs, separem sim. Separem sim. Não fiquem em um casamento fracassado, onde você é espancada, traída, abusada de todas as formas. Não aceitem isso. Vejam aí o exemplo da Sara Mariano, que aconteceu com ela. Meu Deus. Meu Deus. Gente, vou até curtir o outro comentário aqui que eu não tinha curtido. E o comentário da irmã também que eu não tinha curtido. Olha só, ela acabou de falar algo que é tão sério, tão sério, tão sério. Gente, eu falei que Deus deu inteligência para nós. Aos primeiros sinais dessas coisas aqui que ela falou, essa palavra que eu não podia nem ter falado. Mas você tá lendo aqui, ó. Tá? Meu Deus, eu acho que eu não vou não vai dar nem certo esse vídeo. Eu vou ter que cortar essas partes que eu falei, porque senão o YouTube ele diminui o alcance, tá? Quando a gente pronuncia essas palavras. Mas, gente, isso aqui é muito triste. Deus não criou ninguém para estar vivendo assim, não, gente. Olha, tem pessoas que dizem assim, a única condição para o divórcio que Jesus colocou é adultério. E tal e tal. Vocês sabiam que essa palavra no original, ela abrange um monte de pecado? Sabia que tem casamentos onde o cônjuge se envolve com a pessoa do mesmo sexo? Pois é, tem pessoas que se casam com outras pessoas que não gostam dela, gosta de outra pessoa do mesmo sexo. Estão me entendendo?
E aí, algumas pessoas dizem, mas isso aí não é pecado porque não está escrito. Está escrito sim. No original, a etimologia da palavra, ela abrange um monte de pecado. Mas como você está preso na sua tradução, você não foi para o original, não foi ver a palavra no original. Porque, gente, muitos tradutores não tinham tanto acesso às coisas como a gente tem hoje. Hoje a gente já consegue descobrir algumas coisas a mais. E a gente já descobriu que a etimologia da palavra, dessa palavra que Jesus coloca condição para separação, para o divórcio, ela abrange muita coisa. Inclusive esses casos aqui que a irmã falou. Deus não quer que ninguém viva dessa forma não, gente. Tá bom? Os judeus, eles dizem que o casamento é um espaço onde o Senhor criou ali para que as pessoas possam cumprir o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Entendeu? Quem é o meu próximo mais próximo? É o meu cônjuge. Porque quando eu me caso com ele, eu me torno uma só carne com ele. Uma só carne, tá? Não uma só alma. A Bíblia não ensina casamento de alma. No céu não se casa nem se dá em casamento. Então casamento é coisa da terra. Então, quando eu me caso, eu me torno uma só carne com a pessoa. E ela fica sendo a pessoa mais próxima a mim. E aí eu posso cumprir o primeiro mandamento, que é amar. Passar por esse desafio de suportar as manias, todas essas coisas, gente, que tem no casamento. E amar. Mas o casamento não suporta, gente. O casamento não suporta traição, esses tipos de essas palavras que a irmã usou aí. Tudo tem limite. Tudo isso na lei judaica, gente, também era motivo para divórcio. Só se o homem desse. A mulher não podia se separar quando ela passava por essas coisas. Tinha que esperar o homem descartar ela. Entendeu? O homem dar um chute nela depois que ela fosse bastante usada. Mas hoje, eu pergunto para vocês. Não, gente, porque sinceramente, vamos lá. Sobre esse vídeo aqui, eu falei sobre Constituição. O que nós lemos em Deuteronômio é simplesmente a Constituição daquele povo, que Deus deu para aquele povo. Mas nós, brasileiros, temos uma Constituição. Nós temos uma lei aqui no nosso país. Eu não nasci em Israel. Eu não sou judia. Você também não é. E aqui na lei do nosso país já há leis, graças a Deus, que nós evoluímos bastante. Tem gente que quer voltar para a idade da pedra, mas eu não quero não. Tem gente que quer voltar ao passado, gente. Mas eu não quero não. Porque já temos leis que garantem a segurança das mulheres, a segurança dos filhos, a saúde psicológica. Pelo amor de Deus, vamos pensar nisso. A irmã falou aqui sobre a Sara Mariano. Antigamente, quando a lei não dava direito à mulher pedir divórcio, aí sim, é como Paulo falou, ela está presa ao marido pela lei. Prestem atenção, Paulo falou, ela está presa pela lei. Deuteronômio 24 era lei, Constituição, eles tinham que seguir. Naquela época, sim, a mulher tinha que ficar ali até perder a vida. Paulo falou, não abandone, não se aparte. Porque se você se apartar sem carta de divórcio, já sabe, vai ter que ficar sozinha. Não vale a pena. Ela estava presa pela lei. Mas hoje a nossa lei liberta, a lei é libertária. A lei brasileira diz que a mulher pode sim pedir divórcio. Ela não está indo contra a lei. E o que foi que Paulo falou? Que toda a autoridade da terra foi constituída por Deus. Então se a mulher pede divórcio e casa de novo, ela não está pecando, porque a lei do nosso país também garante que a mulher depois divorciada pode seguir adiante, é livre para casar de novo. Não é contra a lei brasileira a mulher casar de novo. Gente, houve um tempo que a mulher não tinha direito nenhum. E hoje que nós temos algum direito, as mulheres não querem. Querem voltar para a idade da pedra. Eu não entendo isso. Você acha que Deus vai julgar você pela lei de Israel? Ou pela lei brasileira? Ah, não, irmã Angela, eu prefiro ficar com a Bíblia. A Bíblia também é uma lei, minha querida. É uma constituição, igual a nossa. Só que é a lei de Israel.
Vocês são muito espirituais. Quando chega a hora de tratar de uma questão prática, vocês querem ser espirituais. Como se a Bíblia fosse espiritual, uau demais, e aquilo não fosse uma lei também. É uma lei, gente, igual a do nosso país. Agora você que é brasileiro, nasceu no Brasil, você acha que Deus vai te julgar pela lei de Israel? Aqui também tem lei, meu irmão. Que foi colocada por Deus, instituída por Deus. E a lei brasileira garante a mulher que ela pode pedir o divórcio em vários casos. Não é só um caso, é vários casos. E ela pode ser livre. A mentalidade, gente, da escravidão é tão miserável que quando a liberdade chega, as pessoas não sabem se comportar diante da liberdade. A mente está escrava, o corpo pode estar livre, mas a mente ainda está escrava, igual o povo de Israel quando saiu do Egito. O Senhor libertou eles, mas no meio do caminho eles queriam voltar de novo para comer a cebola do Egito, porque só sabia viver como escravo. Aquela geração não ia saber ser livre. Por isso que se acabaram tudo no deserto, aquela geração. Com exceção de Josué e Caleb. Mas o restante que Deus queria libertar não conseguia ser liberto. Porque a mentalidade era de escravo. Vocês estão entendendo? A mulher é livre pela Constituição de Deus para casar, para divorciar e casar novamente, mas ela não quer, porque a mentalidade é de escravo. Séculos e séculos e séculos ouvindo a mesma mentira. E perpetuando, passando adiante, aprisionando outros, oprimindo outros que querem se libertar. Porque tem canais aí na internet que jogam a pessoa no inferno e fazem pessoas que estão no segundo casamento, com a família já feita e estabelecida, se separar. Mulheres entrando em depré. Isso mesmo que você ouviu. Junte aí os trechos da palavra que eu não posso falar aqui. Mulheres, gente, vocês não têm noção do número de mulheres que entram em contato comigo em depré. Dizendo, irmãs, eu vou acabar com a minha família, porque se eu não fizer isso eu vou pro inferno. Eu tô no segundo casamento, meu marido é maravilhoso, minha vida é maravilhosa, encontrei um homem que me dá de tudo. Acorda de manhã, vai comprar o pão, traz meu doce preferido, traz meu salgado preferido. Tenho 2 filhos que ele não deixa faltar nada, ele não quer nem que eu trabalhe, tô vivendo como uma princesa, como eu sempre sonhei. Depois de ter passado pelo primeiro casamento e ter sofrido de tudo, comido o pão que o diabo amassou. Aí, Deus enviou pra mim, porque, gente, Deus envia coisa boa. Deus enviou pra mim um homem que me trata como uma princesa, mas eu vou ter que separar dele, porque senão eu vou pro inferno. Gente, isso é opressor, quem faz isso é o diabo. Deus não tira a paz de ninguém. Sabe, Satanás é tão covarde, que ele não pode ver uma família feliz. Que ele já vai destruir, cutucar para ver o destroço, o desmantelo. Mas ele faz isso se valendo da ignorância, do pensamento de escravidão de muitos. Entenderam? Casamento não é condição para salvação, nunca foi. Nunca foi. Então a irmã falou aqui do caso da irmã Sara Mariano. Ela devia ter se desfeito daquele homem, né? Que coisa, que história. Meu Deus, meu Deus. Então eu tô dando aqui tempo para vocês pensarem no caso da Sara Mariano. Quantas mulheres vocês não acham que estão vivendo desse jeito aí? Quantas não viveram do jeito que a Sara Mariano vivia? No passado. No passado, nas gerações passadas, gente. E a igreja diz, não, separe, senão você vai pro inferno. Fique aí, aguentando, aguente. Quantas vocês não acham que perderam a vida nessa brincadeira? E não saía no jornal o caso dela. Só Deus que sabe, a gente só vai saber na eternidade. Não saiu no jornal, ninguém tomava rédea para resolver. Por quê? Porque não havia lei que protegesse as mulheres. Mas hoje há. Hoje há. Há como fugir, há como se libertar. Tá bom? Sem Deus condenar. Quando a gente vai para a Bíblia e estuda, a gente descobre a verdade. Tá bom? Vamos passar aqui adiante, deixa eu ver. Gente, rapidinho chega em 1 hora. Nem sei se eu devo ler isso aqui, porque é o que o pessoal mais advoga, né? Mas eu vou ler. O comentário do irmão Renato Guimarães. Paz, seu irmão Renato, muito obrigado por ter deixado seu comentário aqui. Ele diz, casamento é um só. Deus odeia o divórcio e repúdio. De novo. Segundo casamento como cônjuge que vive. Gente, divórcio e repúdio não é a mesma coisa, tá bom?
Etimologicamente, vão atrás de conhecer a raiz das palavras. Adultério, isso faz toda a diferença, tá? Tem que parar aqui para dizer isso. Ah, irmã Ângela só fala isso e não sei o que, gente. É porque o estudo faz a diferença. Vamos descobrir as coisas. Tá bom? Meus irmãos, não caia nessa apostasia. Ore por sua restauração. Conheço muitos que se restauraram e conheço muito o segundo e terceiro casamento que não deram certo. Oh, meu Deus. Isso lá é prova de nada. Eu conheço um monte de gente que o primeiro casamento não deu certo e o segundo e o terceiro deram muito certo, estão dando certo. Ora, isso não comprova nada. Aí ele continua. Além do diabo ficar feliz com essa maldição. Segundo casamento não é maldição. Não tem lugar nenhum na Bíblia que diz isso. Aí tem gente que faz vídeo. A maldição do segundo casamento. Meu Deus, que título. Parece história de filme de terror. A Bíblia em nenhum lugar chama o segundo casamento de maldição. E tem muita gente que está no segundo casamento e está aí abençoado. Isso não comprova nada. Ore por seu cônjuge, não se divorcie. Divórcio é para ficar só e não casar de novo. Não. Ficar só era para mulher repudiada. A mulher repudiada, e era repudiada porque não tinha carta de divórcio, tinha que ficar só, realmente. Mas a mulher repudiada, tá bom? Enfim. Aí ele disse que casar de novo é transgressão. Meu Deus, aonde? Me mostra esse texto onde casar de novo é transgressão. Não tem. Tá? Mais uma pessoa que está criando uma invenção aqui, um versículo que não existe. Segundo casamento é transgressão? Aonde? Segundo casamento é maldição? Aonde? Qual o versículo que diz isso? Gente, isso aqui é tudo ensinamento fora de texto. Antibíblico. Antibíblico é isso aqui. É isso aqui. As pessoas falam sem comprovação. Ele fala porque ele acha. Porque ele lê um versículo. Porque tem um monte de gente repetindo. Porque ele acha que Jesus estava dizendo isso. Entenderam? Gente, vou dizer de novo. Eu já fiz vários vídeos explicando sobre Mateus 19, Romanos 7 e comprovando que são interpretações erradas, tá? Se for preciso, eu farei outros. Tem problema não. Mas é isso aí. A repetição é uma didática. Vamos adiante. A irmã Francisca Moura diz: Deus abençoe sempre sua vida. Obrigado, minha querida. Deus abençoe você também. A irmã Adriana diz assim: a paz, irmã Ângela, Deus sabe o quanto já sofri por causa disso, mas depois que eu conheci seu canal, conheci também o pastor Moabel, aprendi e tirei um peso terrível da minha consciência. Gente, as pessoas sofrem por causa disso, não é brincadeira não. Vocês estão afligindo pessoas. A consciência de vocês não pesa não. De vocês quererem ensinar sem aprender. Uma pessoa que se predispõe a ensinar a Bíblia tem que ter já pesquisado e repesquisado, estudar de novo. Sabe por quê? Porque isso mexe com a vida das pessoas. É uma responsabilidade muito grande. Você não tem medo não de deixar uma pessoa em deprê e a pessoa tirar a própria vida? Você não tem medo não de Deus cobrar por isso? Cobrar de você, cobrar das suas mãos o sangue dessa família que se separou? Porque vocês estão errados. Vocês estão errados. Eu garanto para vocês 100% que vocês estão errados. Estão no engano. No engano da Igreja Católica. Porque essa doutrina, sim, veio da Igreja Católica, como eu falei, fixei aqui no primeiro comentário desse vídeo. Tá bom? A irmã Tati diz: ótima explicação, irmã Ângela, Deus te abençoe. Deus te abençoe, minha querida. A irmã Shirley diz que na Nova Aliança não existe incentivo ao novo casamento. Porque você não examinou os textos, querida. Em 1 Coríntios 7, por exemplo, não diz também, se quiser se apartar, se reconcilie com o marido ou que fique sem casar. Pronto, gente, 1 Coríntios 7, aqui ela citou, tá bom? Paulo usa essa palavra, apartar. Ele não usa a palavra divorciar, porque divorciar podia, Paulo sabia disso. Certo? Paulo era fariseu, exímio na lei. Paulo não era qualquer um. Ele disse: eu fui fariseu de fariseus, aprendi aos pés de Gamaliel. Ele era exímio, especialista na lei, na Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. E ele usou a palavra apartar. Você nunca se perguntou por isso, não? Sobre isso, não? Porque ele usou a palavra apartar, não divorciar. Ele diz que a mulher não se aparta do marido. Ela citou aqui essa passagem. Já falei, Paulo dizia isso porque as mulheres queriam se apartar, queriam sair do marido, mas não podiam.
Porque elas estavam presas a ele pela lei. Pela lei é só o marido que podia pedir o divórcio. Então, elas queriam não se divorciar, porque divorciar elas não podiam. Mulher não podia pedir divórcio. Mulher não podia pedir o divórcio, entrar na lei. Elas não tinham direito. Gente, questão de lei. Bota na cabeça, questão de lei. Lei, tá bom? Paulo também usa isso, essa expressão. A mulher está presa ao marido pela lei, ok? Então, a mulher não podia ir, como a gente faz hoje, na justiça e pedir o divórcio. Só o marido que podia. A mulher não podia pedir divórcio. No máximo que ela podia fazer era se apartar. O que é se apartar? Pegar suas coisinhas, seus panos de bunda, perdão, e ir embora. Isso que significava se apartar. Tá? Aí Paulo dizia, não se aparte não. Não se aparte não. Se reconcilie com seu marido. Fique com ele. Porque se ele não vai te dar carta de divórcio, tu também não vai poder casar de novo não. Porque se tu casar de novo sendo só apartada, tu vai ser adúltera e o homem que casar contigo vai ser adúltero também. Porque nesse caso, quando a mulher não tinha carta de divórcio e ela casava de novo, aí sim ela era adúltera. E fazia o outro adúltero também. Então nenhum homem queria casar com uma mulher que não tinha carta de divórcio. Uma mulher que tinha se separado, mas não tinha se divorciado no papel. Lei, gente, questão de lei. Tinha que passar pela lei. Então, quando um homem encontrava uma mulher e a mulher dizia, eu tive um marido, mas eu tô apartada. Aí o homem dizia, então você não serve pra casar. Se a gente casar, tiver alguma coisa com você, eu vou ser adúltera e você vai ser adúltera. Mas como muitos homens não ligavam muito pra isso, alguns eram desonestos mesmo, mau caráter, eles pegavam, se aproveitavam dessa mulher, que estava apartada do marido e não podia se casar de novo, e faziam o que com ela? Só abu, é isso mesmo. Usavam o iabu dela, tá? Não queriam casar não. A bichinha, doida pra encontrar um homem pra se casar, pra cuidar dela, pra botar ela dentro de uma casa, pra sustentar ela, porque, de novo, mulher não trabalhava, não estudava, mulher não valia nada, gente, naquela época. Mulher não valia nada. Era tratada igual bicho, igual lixo. Aí o mau caráter pegava a mulher, se aproveitava dela e pronto. Entendeu? E pronto. E as mulheres ficavam sujeitas a isso se saíssem sem carta de divórcio. Então, Paulo, prevendo isso, ele dizia, não se aparte. Você saiu de casa, brigou com o marido, saiu. Volte, se reconcilie, porque ele não vai te dar carta de divórcio, então volte para ele. Não fique apartada não, que você vai acabar pecando, adulterando. Estão entendendo? Questão de interpretação, gente. Por isso que ele falou, fique sem casar. Ou se reconcilia com o marido, ou fique sem casar. Vive solteira aí, mas sem casar. Por quê? Porque tu não tem carta de divórcio. Se tu se envolver com alguém sem carta de divórcio, tu vai ser adúltero e o outro vai ser adúltero também, porque não passaram pela lei. Não divorciaram como é para ser, como manda a lei. Tudo questão de lei. Ok? Por isso que Paulo usou a palavra apartar. Se ele tivesse usado a palavra divorciar, ela estava livre, como falava a lei de Moisés em Deuteronômio 24. Entenderam? Porque se tinha alguém que entendia de lei, era Paulo. E Paulo, gente, não ia condenar divórcio porque ele não iria contra a lei. Divórcio era normal. O povo que fez do divórcio é esse monstro. Ui, divórcio, isso, divórcio, aquilo, joga no inferno. Ai, salvar e não salvar, não. Quem salva é Cristo. Quem salva é Cristo. Tá? Deixa eu ver. Irmão Márcio, parabéns. Muito obrigado. Parabéns, olha. Muito obrigado pelo comentário que você deixou aqui. Ele diz assim: vamos moldar a Bíblia de acordo com as nossas convicções, não tem chororô. Se você fala que é evangélico, tem que viver de acordo com o evangelho. Onde na Bíblia fala que pode se casar à torta e à direita? Meu amigo, Deuteronômio 24. E Levítico também dá essa passagem que Deus fala dos votos da mulher divorciada, da mulher virgem, da mulher casada. A mulher virgem, a mulher casada e a mulher divorciada. Essas eram mulheres que Deus aceitava voto delas, tá? Deus não aceitava voto da mulher prostituta, né, a rameira, e da mulher repudiada, mas ele aceitava voto da mulher virgem, da mulher casada e da mulher divorciada. O que isso quer dizer, irmã Ângela? Que a mulher divorciada não era adúltera? Pois é. Se a mulher divorciada, se segundo casamento quisesse dizer adultério, gente,
Deus repudiaria essa mulher, certo? Tá bom? Mas a mulher divorciada casava novamente, sim, como está escrito lá em Ezequiel, como está escrito em todos os livros do Antigo Testamento. Ok? Inclusive até Deus deixou escrito em Jeremias e Isaías que ele se divorciou de Israel. Em Jeremias 3, se não me engano, eu também falei sobre essa passagem aqui já, Deus diz que deu a carta de divórcio para Israel. Porque ela estava se comportando, o povo estava se comportando como uma Pois é. E aí depois o Senhor se casa de novo. Deus diz que vai haver um novo casamento. Né? Deus se casa de novo com o seu povo, vai perdoar seu povo, vai receber, vai vestir de noiva, de novo. Até Deus vai se casar de novo com Israel. Oh, meu Deus, que falta de Bíblia. Vamos passar. Alguém do canal Tessaleia, diz assim: totalmente em concordância, amada. Deus odeia o repúdio. Obrigada por repassar esse conhecimento para a nossa nação brasileira, pois ainda há muitos ignorantes. Obrigada, irmã, pelo apoio. São palavras como as suas que fazem eu seguir adiante. Muito obrigada, Deus abençoe. Aí a irmã Mauriceia Phillips dizendo aqui que tem um testemunho para me dar. Já eu deixei a resposta, viu, irmã Mauriceia? Mas você não entrou em contato comigo ainda. Aleluia, glória a Deus. A irmã Abigail aqui, tantos anos de ignorância e perguntas sem resposta tirados agora da minha vida. E o descanso e a paz que eu tanto buscava. Bom, essa aqui parece que entendeu o que eu quis falar, né? Entendeu o meu raciocínio. Obrigada, querida, pelo seu comentário. A irmã Lene Lima diz: aquele que não renuncia por amor a Deus é figurino dele. Casamento. É um BO, por Deus não vai fazer coleção de aliança, não. No céu. Não entendi. Pois é, gente, mas deixa eu falar uma coisa pra vocês, né? Deus não pede você pra renunciar, não. Não tem nenhum versículo na Bíblia que peça pra você renunciar segundo o casamento por amor a Deus, nem a salvação, tá bom? A salvação foi comprada na cruz por Cristo Jesus, tá certo? É isso aí. Então não existe nenhuma passagem na Bíblia onde Deus pede para ninguém abrir mão da sua vida, o casamento que foi ele que instituiu para ser salvo, não, tá bom? Não se preocupe que a sua salvação não corre risco, não, por causa de casamento, não, viu? A Bíblia não ensina isso, isso aqui é heresia, tá? Vocês, além de ter pouca Bíblia, ainda inventa. Não tem profundidade na Bíblia e fica inventando coisa, inventando doutrina, pelo amor de Deus. Então, gente, continuando aqui, né? A irmã Ruth, ela diz assim: tá repreendido em nome de Jesus. Tá certo, irmã Ruth. Obrigado por ter deixado seu comentário aqui no nosso canal, por ajudar a fazer o nosso canal, minha querida. Deus abençoe. A irmã Adriana Nascimento diz assim: quem instituiu foi o divórcio. Quer dizer, quem instituiu o divórcio foi Moisés, não Deus. Não, gente, deixa eu olhar bem aqui para a irmã Adriana. Irmã Adriana, Pai do Senhor, querida, Deus abençoe. Obrigado por ter deixado o seu comentário, mas eu preciso rir do seu comentário, minha querida. Gente, olha, quando eu falo que tem pessoas que usam assim a desculpa mais mirabolante, sabe, que existe para poder às vezes refutar o que a gente fala, porque a pessoa fala uma coisa dessa e não tem sentido nenhum. Sabe, quando a gente diz, tem uma lei, Deuteronômio, dada por Moisés. Gente, falar em Moisés é a mesma coisa de falar de Deus. Deus falava com o seu povo através de Moisés. Deus usava Moisés como instrumento para falar com o povo, para informar o povo do que ele queria que fosse feito. Moisés, ele era esse instrumento. Essa via por onde Deus ensinava e falava. Lembra no caso das irmãs, das filhas de Zelofeade? Elas chegaram para Moisés para reivindicar a sua herança. Foi o que Moisés fez? Foi falar com Deus para saber se o que elas pediam estava justo. E aí foi que Deus disse para Moisés? Moisés, o que elas pedem é justo. Dá para elas. Elas estão certas. Moisés voltou lá e não só deu a herança para elas, como modificou a lei. Moisés era o instrumento de Deus. Moisés, o grande profeta, o grande legislador de Israel. Foi isso que eu respondi aqui para a irmã Adriana Nascimento. Gente, Moisés falava o que era da vontade de Deus. Se através da boca de Moisés, a gente vê que a Bíblia está dizendo ali,
através de Moisés. Deuteronômio 24, do 1 ao 4. Se um homem se casar com uma mulher e não gostar de qualquer coisa que ela fizer, porque motivo para se separar naquele tempo, gente, era qualquer coisa que desagradasse o homem. Sempre o homem em evidência, sempre o homem sendo mais importante, não importava a opinião da mulher. Se ela estava gostando ou não, se o marido era bom ou não, se ele tratava ela bem ou não. Era o homem que estava no foco. Então o versículo diz, Moisés dizendo, se por qualquer motivo a mulher desagradar o homem mandar ela embora, ela pode ir adiante e se casar de novo. Pronto, simples assim que o versículo diz. Era lei. E foi Moisés quem falou isso, por ordem de Deus. Fazer o quê? O que eu posso fazer? Está escrito. Entendeu? E era lei. Não é qualquer coisinha não, era lei. E era assim que o povo se comportava. Tá entendendo? É claro que os homens se aproveitavam disso para se separar das mulheres, inventando que elas tinham desagradado eles. Mesmo elas agindo corretamente, quando eles queriam se livrar, eles inventavam qualquer coisa. Porque a palavra do homem tinha credibilidade e a mulher não tinha nenhuma. Para vocês terem uma ideia, para os judeus e para os gregos, as mulheres eram culpadas de todas as mazelas do mundo por causa que Eva pecou. Essa é a desculpa deles, né? E eles não fizeram nada de errado. Então os judeus diziam que a mulher ela não podia nem chegar perto da Torá, chegar perto da lei, chegar perto do Antigo Testamento. Ela não podia pegar no livro. Muito menos ler. Vocês entendem como a gente evoluiu? Hoje temos mulheres nos púlpitos pregando. E era pra gente comemorar isso. Porque no Novo Testamento, Paulo diz agora não tem mais grego, nem bárbaro, nem celta, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher. Todos são iguais perante o Senhor. Deus não faz exceção de pessoas. Entenderam? Jesus veio para restaurar todas as coisas. Jesus veio no Novo Testamento levantando a mulher. A mulher samaritana, depois que aprendeu de Jesus, saiu pregando, virou evangelista. Deus deu autonomia e respeito para a mulher. Até hoje. Mas as pessoas querem voltar para trás, voltar lá para o Antigo Testamento, onde a mulher é tratada como lixo. Deus veio restaurar todas as coisas, inclusive a dignidade da mulher. Falta só os homens entenderem que Deus já fez isso e não existe mais exceção entre homem e mulher. Eu estava numa reunião de líderes uma vez, gente, escuta isso que eu vou falar. E aí, sabe o que aconteceu? O pastor estava ensinando as diaconisas. Mulheres, vocês podem servir na hora de servir a ceia, como diaconisa. Se vocês forem chamadas para servir, vocês podem pegar a bandeja do pão ou do vinho e sair servindo toda a igreja. Mas na hora que vocês chegarem no altar para servir os homens que estão no altar, vocês não podem. Tem que entregar para algum diácono homem, para o diácono homem servir os homens. Aí eu fiquei me perguntando, meu Deus, por quê? Nós somos menos dignas? Nós estamos em pecado? O restante da igreja não é digno, porque o restante da igreja todo, o corpo da igreja todo pode ser servido por uma mulher. Ser servido por uma mulher é menos digno do que ser servido por um homem? Então os homens que estão lá em cima sentados são mais dignos, mais merecedores de alguma coisa do que o restante do corpo da igreja? Porque os outros diáconos, presbíteros e pastores não podem ser servidos por mulheres? Porque as mulheres estão em pecado? Entendeu? As pessoas se colocam num lugar assim de honra absurda. Então falta para muitos homens entender que hoje não existe mais isso. O Senhor igualou as coisas, veio restaurar todas as coisas. Essa questão de o lugar da mulher, o que ela pode fazer, o que ela não pode fazer, gente. Jesus restaurou, veio para restaurar. Deus não faz acepção de pessoa, nem de gênero. Não interessa para Deus o que você tem no meio das suas pernas. Se você quiser trabalhar, o Senhor te dá um espaço porque Ele dá os dons a quem quiser trabalhar. Tem muita gente que tem um monte de dom, mas não quer trabalhar, só quer receber honra por isso, por ter alguma coisa, mas não quer trabalhar. E tem outros que botam uma carga em cima dos outros para trabalhar, mas não pode ter honra de jeito nenhum. Não, você não pode receber nenhum título. Você pode limpar a privada da igreja, pode limpar o banheiro, você pode varrer o chão, você pode dirigir culto, dirigir oração. Fazer tudo que tem para fazer. Com os dons que Deus te dá. Só não pode ser reconhecido, só não pode ter o título.
Jesus já restaurou, gente, todas essas coisas. Falta só os homens reconhecerem. Quando eles reconhecerem e concordar com Jesus, aí dá tudo certo. Porque a Bíblia diz que tudo que é ligado na terra é ligado no céu. Então falta só os homens reconhecerem que Deus honra as mulheres. Aí vai ficar tudo certo, porque eles vão estar em concordância com Deus. Mas esse tempo da mulher ter um lugar mais baixo já passou. Porque quem errou no jardim foi os dois. Né? A gente vê pelas falas do Senhor. Então, gente, falta de estudo. Falta de pesquisa. E falta de amor também, muita falta de amor. E as pessoas, muitas pessoas com amor ao poder. Gente querendo relegar a mulher a um lugar menor, mais baixo. Sempre ali, controlando para ela estar em lugar mais baixo. Quando a Bíblia diz, né, que não existe mais diferença, por quê? Porque a capacidade cognitiva, a capacidade psicológica, psíquica, que Deus deu a um, deu ao outro. Tem mulheres cheias de dons, muito mais inteligentes, muito mais capazes. Mas não. Tem que manter ela ali embaixo. Sempre abaixo do pé. Sempre abaixo. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Certo? E eu não estou falando aqui de pastorado feminino. Porque mulher, gente. Mulher não precisa ser pastora para saber que ela está sempre embaixo ali do pé. Tá entendendo? É desse jeito. Mas isso é antibíblico. Deus não faz recepção de pessoas. Jesus veio para restaurar todas as coisas, inclusive restaurar a igualdade, porque Deus fez o homem e a mulher para caminharem juntos. Adão não tinha mais prestígio do que a mulher diante de Deus, não. Ele errou tanto quanto ela. Ok? Não vem com essa conversa, a mulher foi enganada, o homem não. Oxi. Me poupe, gente. Quando você vai para o texto, você vê que Deus distribuiu castigos de uma forma justa. Ok? Acontece que o machismo foi uma das consequências do pecado. Não é à toa que até hoje no Oriente Médio a mulher é subjugada. Só que Jesus veio para restaurar todas as coisas. Então não existe mais isso, gente. Não existe mais isso. Deus já restaurou a mulher um lugar também de honra. Falta só os homens reconhecerem isso. Entenderem isso. Né? Pois é. A questão hoje é de caráter. É caráter. Não importa o sexo da pessoa, não, gente. Importa é o caráter. Deus olha isso. A Bíblia diz, aquele que pecar morrerá. O que pecar morrerá. Não fala o homem ou a mulher que pecar, não. É aquele que pecar morrerá. Não interessa o que tem entre as pernas. O que pecar morrerá. E o Senhor diz, aquele que me honrar, eu honrarei. Também independente de homem ou mulher. Certo? Então pronto. Mas vamos lá. A irmã Tamires diz assim, preciso muito estudar a palavra, porque se casamento for referente à relação sexual, infelizmente fui casada com um estupro... Quase que eu falo a palavra. Pois é. Que abu de mim e do meu irmão. Quer ler o comentário dela completo? Só abrir o vídeo e lá, gente, tá aqui, ó. Tamires, irmã, muito obrigada. Deus abençoe. Deus te abençoe por participar aqui do nosso canal, nos ajudar a fazer o nosso canal, amém? Gente, obrigada a todos vocês. Eu só tô fazendo esse vídeo porque tem comentários aqui para eu ler, vocês entendem? Olha, é tudo com muito respeito. Perdoem as minhas risadas, o que eu faço pouco, que às vezes eu me admiro, né? Mas, gente, muito obrigada. Entendam isso, vocês são importantes, tá? Obrigada a todos, até aqueles que são contrários. Amém? Você tem direito de deixar a sua opinião aqui. Seja livre, tá bom? Você tem liberdade para falar sua opinião aqui. A irmã Tamires tocou numa coisa muito interessante. Ela falou sobre a relação. O que ela quer dizer, gente? Sobre isso de as pessoas dizerem, né, que houve um tempo que para se casar, para ser considerado casado, o casal só tinha que fazer aquilo que todo casal faz. Ter a junção carnal, ter a vida sexo, entendeu? Isso. Gente, pode ter tido um tempo na história em que foi assim. Na Bíblia diz que quando Rebeca chegou no acampamento, quando o servo, né, trouxe Rebeca, o servo de Abraão trouxe Rebeca para Isaac, ele só pegou ela, levou para a tenda e ali eles se uniram e pronto, foram considerados casados. Sim, pode ter havido um tempo que isso aconteceu, mas a palavra do Senhor, ela diz que há sim um papel, há sim uma cerimônia, há sim uma certidão de casamento. A gente vê isso quando é instaurada a lei. Certo? Então vamos entender que Jesus, quando fala com os fariseus, ele também fala isso. Olha, não é para separar, não.
Veja como Deus fez as coisas. É um homem para uma mulher. Casou, acabou, fica com ela até o último dia da sua vida. Mas, já que vocês não querem fazer isso, são teimosos, são rebeldes, pelo menos faça a coisa dentro da lei. Não pegue uma mulher e depois joga lá fora, não, assim como se fosse um bicho. Faça dentro da lei de Moisés, porque Deus deixou a lei para isso. Então, casou, mas se vai separar, vai divorciar, dê a carta de divórcio. Então, gente, havia uma lei, uma regra a ser seguida, para a coisa ser organizada, para não ser a maior bagunça. E aí, falando sobre isso e estar dentro da lei, a gente entende que não pode só se unir, que é considerado casado. Não, vamos colocar cada coisa no seu lugar? Se você se une com uma pessoa para viver com ela maritalmente, fazendo tudo que um casal normal faz, e você não passa pelo processo legal do casamento, a cerimônia, tudo, você não é casado. Você é amaziado. É junto, como a gente fala. Certo? Aí a irmã pergunta se isso é casamento, que ela fala que é isso, né? Aí ela diz, porque se for, eu fui casada com... Não, irmã, você não foi casada. Você foi amaziada. Se você separou, saiu desse pecado, graças a Deus. Não existe carta de divórcio para amaziado. Do jeito que se juntou, pode se desfazer, se separar. Ok? Aí, como é que faz, irmã Ângela? Só porque teve relação com o outro, casou com ele? Não. Quando abandonar esse amaziamento, se arrependa do seu pecado e peça perdão. A sua alma não está amarrada com a de ninguém, não. A Bíblia não explica isso, não. A Bíblia diz para a gente se arrepender do pecado. Aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Isso aqui é pecado. Viver amaziado, gente, junto é pecado. Faça as coisas dentro da lei. Existe lei. Existe lei. E os crentes têm que ser os primeiros a abraçar a lei, cumprir a lei para servir de exemplo. Por isso que a Bíblia diz, Paulo ensinou. Toda instituição, né, da terra, toda lei foi instituída na terra, foi por Deus, para ser seguida. Não seja um infrator da lei, tá? Se você se une a uma pessoa maritalmente, sem casar, sem fazer tudo direitinho, você tá amaziado. Se arrependa do seu pecado e ou se separe dessa pessoa, abandone e deixe, ou se case no cartório direitinho, como é para ser. Tá bom? Não vamos misturar as coisas. Uma coisa é ser casado, outra coisa é ser divorciado, outra coisa é ser amaziado e outra coisa é estar em fornicação. Porque, veja bem, tem pessoas aqui que deixaram um comentário, não sei se a gente vai chegar lá, porque esse vídeo já tá muito comprido, mas preste atenção. Tem um rapaz aqui, eu acho que eu vou andar mais um pouquinho para ver se eu me encontro, que ele disse assim, se é verdade esse negócio que esse povo tá falando aí, que relação íntima é casamento. Gente, casamento é no cartório, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, lei foi instituída para quê? Não mistura as coisas. Então, conjunção carnal, ato sexo, pois é. Não é casamento, é amaziamento. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aí ele fala assim, o rapaz fala assim, se é verdade que se só tendo uma conjunção carnal com a pessoa, Deus já me considera casado com ela, se isso é verdade, o mundo inteiro está no adultério. O mundo inteiro está no adultério, está condenado ao inferno. Por quê? Acompanha o raciocínio dele. Ele diz assim, porque a maioria dos homens, e hoje mulheres também, né, não se casam virgem. Vocês percebem? Que a nossa cultura é pro amaziamento, é pro ajuntamento. As pessoas não querem fazer as coisas direito. Quando a gente vem para Cristo é que Deus organiza a nossa vida. E aí Deus faz a gente se casar e sair do pecado, sair do amaziamento, não é assim? Quantos casais não vêm para Cristo e desejam casar? De fato, no cartório, na igreja, fazer tudo direitinho, bonitinho? Porque Deus gosta de organização. Mas veja que as pessoas, pela nossa cultura, elas querem ficar amaziadas, não quer nada sério. E Deus não quer isso. Então, esse rapaz fala, a maioria das pessoas na nossa cultura depravada, perdão, gente, pela palavra, espero que não seja, meu vídeo seja prejudicado por isso, mas ele diz, a nossa cultura é assim, o povo é desse jeito. Ninguém casa virgem, esse é o ponto que ele chegar, ninguém casa virgem. Então, quando a maioria dos homens e mulheres se casam, já tem tido alguma relação sexual antes do casamento.
Então, se essa pessoa, que é a maioria, né, tem relação sexual antes do casamento, que é fornicação, o nome disso é fornicação, tá bom? Relacionamento antes do casamento entre solteiros é fornicação. É se abrasar, como Paulo disse. Paulo disse, se é para se abrasar, se case. Olha a diferença que ele faz entre a fornicação e o casamento legal, tudo direitinho, organizado para a glória de Deus. Então esse rapaz fala, gente, olha onde eu quero chegar, o rapaz fala, se isso que o pessoal fala de um só casamento e que uma relação une duas pessoas, tá todo mundo pois é essa palavra mesmo que o nordestino fala, tá todo mundo no inferno. Porque a grande maioria dos homens e mulheres fornicaram antes do casamento. Então todos foram casados com todas as pessoas com quem eles se relacionaram antes do casamento. Então eles não estão no primeiro casamento. Tá todo mundo no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto casamento. Vocês estão entendendo? Então é a maior bagunça, gente, esse pensamento. Olha só. Casamento não é a mesma coisa de fornicação. Tu ter uma relação com uma pessoa, uma relação carnal com uma pessoa, não te casa com ela, não. Perante a lei, casamento é mediante a lei, no cartório, na igreja. Isso é casamento no civil. Isso a gente pode chamar de casamento. Qualquer relação que você tem fora do casamento ou antes de casar é fornicação. Entre solteiros é fornicação. Se tu tiver um relacionamento carnal com outra pessoa, quando você está casado que não seja seu cônjuge, o nome disso é adultério. Quando você está unido pela lei, olha, Paulo fala muito isso, pela lei, faz muita diferença. Quando você está unido pela lei a uma pessoa, só com ela, e você não tem nenhum outro parceiro a não ser ela, o nome disso é casamento. Quando você é casado com uma pessoa e fora desse relacionamento você tem mais outro, que todo mundo sabe, e que você tem até filhos com essas pessoas fora do casamento, e muita gente vive assim hoje em dia, só que não é de uma forma legal, mas tem países que legalizam isso. O nome disso é poligamia. E essas outras pessoas, o nome delas é concubinato. Então o povo não separa nada, gente, os relacionamentos, de acordo com a Bíblia. Mistura tudo, faz aquela salada, joga dentro de um saco. E é por isso que causa essa bagunça toda no pensamento das pessoas. Mas analise caso por caso, analise texto por texto, observe o contexto de cada texto, o pano de fundo, em que situação está se dando aquele diálogo e em razão de que se deu aquele diálogo. Mas o povo não faz isso. Então veja a importância de raciocínio, de inteligência. Entendeu, gente? Tem que analisar, fazer uma análise. Deixa eu ler aqui. Então, respondendo a irmã, para terminar. Não, minha irmã, o fato de você ter vivido com alguém maritalmente com quem você não foi casada pela lei, não te faz uma pessoa. Você não foi divorciada, você passou pela lei? Não, você só viveu com a pessoa, depois separou dela. Não teve casamento, não tem nada a ver com a lei, nem no começo, nem no fim. Então você tem que se arrepender desse pecado, do amaziamento, pedir misericórdia a Deus e sair disso. Só isso. Se a pessoa não quiser casar, sai disso. Porque você não pode viver amaziada para sempre. Isso sim é pecado. Isso sim é pecado. Vou parar aqui para tomar um cafezinho. Gente, esse vídeo tá longo, né? Obrigado a você que tá me ouvindo até aqui, que tá se esforçando para acompanhar meu raciocínio. Gente, eu falo muito rápido, me perdoem. Eu nunca consegui perder essa mania de falar rápido. Perdão, deixa eu ler aqui só mais um ou dois comentários pra gente terminar, tá bom? A irmã Márcia Ferreira, Pai do Senhor, irmã Márcia, Deus te abençoe. Obrigado por deixar sua contribuição aqui em forma de comentário, tá? A irmã Márcia Ferreira diz assim: eu acredito no segundo casamento. Sei que Deus odeia o divórcio, mas também Ele não aceita a gente passar a vida inteira apanhando, sendo traída, sendo envergonhada pela amante e o amante do ex-marido ou da ex-mulher. Eu me separei há 6 anos, tentei várias vezes a restituição do meu casamento, mas ele não quis. Ele me traiu e me abandonou. Abandonou os 3 filhos que teve comigo e ainda fez pouco de mim com a mulher que vive.
E foi por causa dessa mulher que ele saiu de casa. Orei bastante, peço perdão a Deus para nunca odiar ele e nem guardar mágoa dele ou dela, mas preciso seguir minha vida. E sei que Jesus Cristo está comigo. Estou à espera de um homem que tenha o Espírito de Deus na sua vida e seja obediente à sua mãe, tenha um caráter de homem e respeito. Eu sei que ele vai vir a qualquer momento. Deus tem o controle da minha vida e sei que não tenho nada a temer. Porque Deus é justo e faz tudo novo. Glória a Deus. Você está no caminho certo, minha irmã. É isso mesmo. Continue acreditando nesse Deus de misericórdia. Irmão, sabia que tem passagem na Bíblia que Deus diz assim, ó. Interpretando, Deus fala assim: se vocês acreditarem que eu sou um Deus mau, um Deus vingador, um Deus injusto, vocês receberão a sentença assim. Mas para aquele que acredita que Deus é um Deus de misericórdia, um Deus de amor, eu agirei assim. É por isso que em Romanos o Senhor diz: terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Porque, sinceramente, tem gente que é tão ruim, que deseja o mal pro próximo, que não merece a misericórdia de Deus. Aí o irmão meu nome aqui? Isaac Ramos. É isso, né? Deixa eu focar aqui no Isaac Ramos. Acho que foi ele que comentou o que eu ia falar para vocês. Não sei, deixa eu ler aqui. Graça e paz a todos. Olha, só vale dizer aqui que segundo casamento é um erro. É um erro quem se casou virgem. Porque se você teve relação com outra pessoa antes do seu casamento, você já foi casado com ela e está no segundo casamento. Quando Deus fala em tornar uma só carne, ele está falando em ter relação. Casamento não é só no papel. Todos têm que ter relação com outra pessoa. Todos que tiveram relação com outra pessoa fora do casamento se tornam uma só carne com ela. Então, deixa eu abrir aqui. Antes de condenar as pessoas que estão no segundo casamento, volte lá no seu passado e analise se você se casou virgem. Não é isso que eu tô falando, gente. Tem pessoas que depois se casaram no civil, no cartório, na igreja, tudo bonitinho, tudo direitinho, né? Esqueceram de toda a fornicação que fez antes do casamento. Toda a fornicação que praticou antes do casamento. É isso que ele tá falando aqui, entenderam? Então, muitas pessoas condenam quem está casando pela segunda vez, esquecendo que foram fornicárias antes do casamento. Ok? Então, segundo vocês próprios, vocês estão bem no 10º casamento de vocês, né? Pois é. Quem teve relacionamento carnal, conjunção carnal com alguém antes do casamento, segundo essa visão de vocês aí, e depois casou tudinho bonitinho no cartório, na igreja e tal, aí então, na visão de vocês, né? Esse já deve ser o 10º casamento. Com qual casamento vocês estão? Eu pergunto. Quantas fornicações vocês fizeram antes de se casar realmente na igreja? Eu espero que vocês tenham se arrependido da fornicação de vocês. Aí eu digo, né, que se vocês se arrependeram, confessaram e abandonaram, o Senhor perdoou. E agora o casamento de vocês, esse no cartório, é legítimo, porque passou pela lei. Estamos falando de lei, papel passado, tem que ter isso. Tá bom? Então, as fornicações anteriores, antes do casamento, não são casamento. Só para deixar claro, fornicação é fornicação. Casamento é casamento diante da lei. É um estado honroso, não se esqueçam. Vamos separar as coisas. Relação carnal antes do casamento, enquanto você é solteiro, é fornicação. Tem que se arrepender e deixar. É pecado, tem que se arrepender e abandonar, deixar. Pedir misericórdia para ser perdoado. Casamento no cartório, no civil, na igreja perante a lei, de papel passado, papel assinado por você, pelos juízes, confirmado pelas testemunhas, é outra coisa. Esse é o casamento de fato. Não concordo com o irmão quando ele diz assim, casamento não é só no papel. Gente, mas é isso que Moisés está falando. Quando ele fala sobre lei, é isso. O que é lei, meu povo? O que é lei? Lei é um negócio administrado por uma justiça, por uma corte. Estamos falando de coisa judicial. Casamento, é isso que a Bíblia diz em Hebreus, que ela está querendo dizer. O leito matrimonial é honroso quando os dois estão casados de fato. Não é pecado conjunção carnal. O leito matrimonial não é pecado, é honroso quando os dois são casados de fato no papel passado pela lei. O leito matrimonial não é honroso quando o casal está em fornicação. Ou seja, os dois estão solteiros e estão na cama. Ou quando é um adultério. Ou seja, uma pessoa está na cama com alguém que está casado perante a lei com outro.
Porque isso que é adultério, constitui adultério. Então, as pessoas não levam em conta, gente, a lei. Quando Paulo fala que a mulher está junta, ligada ao marido pela lei, vocês acham que é o quê? Aquela lei é lei espiritual? É não. É lei judicial, igual a nossa do Brasil. É lei, gente. A mulher adúltera era apedrejada, vocês acham que é pouco? É porque ela infringia a lei. Tava com um homem que era casado legalmente com outra mulher. A lei tem força, tem poder. Poder de lei. Só o homem, né? O homem bonitinho, engraçadinho, que não era apedrejado se ele se relacionasse com outra mulher solteira, né? Só com casada. O homem só era considerado adúltero nos tempos de Jesus se ele sendo casado fosse se relacionar com uma mulher casada também. Mas se ele sendo casado fosse se relacionar com uma mulher solteira, ele não era considerado adúltero. Olha só. O pau só quebrava nas costas da mulher. Gente, pelo amor de Deus. Então, é isso que eu tenho a dizer sobre esse comentário. Obrigado, irmão Isaac Ramos. Concordo em parte contigo, em parte eu não concordo. Mas o importante não é isso, é que nós temos liberdade para expor a nossa opinião aqui. Amém? Deixa eu ver, gente. A irmã Aline Logueira. A paz do Senhor, minha querida. Curti seu comentário. Irmão Isaac Ramos, voltei aqui para curtir seu comentário. Muito obrigado, querido, pela sua ajuda, pela sua participação aqui, tá bom? Irmã Abigail de novo, dizendo que tá aprendendo muita coisa, que nunca explicaram para ela. Obrigada, irmã. Se eu consigo ajudar só uma pessoa, eu já estou muito feliz, valeu a pena todo o trabalho. A irmã Dei Silva diz assim: nem toda lei da terra é de Deus. O divórcio pode sim, só se houver adultério e viol. Pois é, vocês estão vendo aqui, né? Gente, vou repetir, tá? Vamos, irmã Daisy. Obrigado por ter deixado sua ajuda aqui em forma de comentário. Amém? Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. E fiquem. Quando ela fala assim, gente, nem toda a lei da terra... Presta atenção, gente, no que eu vou falar pra vocês. Vocês acham que existe uma lei da terra e uma lei espiritual? É isso? É isso. É isso que eu falo sobre o povo ser místico e supersticioso. Então, é isso que eu falo sobre... Interrompeu aqui, gente, o vídeo, tá? Perdão. Eu toquei no botão errado. Tô cansada de segurar o celular já. Vou terminar esse vídeo. Você também deve estar cansado de ouvir, né? Mas deixa eu meditar só sobre isso aqui. Já peço perdão, gente, aos outros comentários desse vídeo que eu não vou responder, tá bom? Mas eu espero que eu tenha conseguido responder alguma coisa aqui, tá? Então, a irmã Deise Silva diz que nem toda lei da terra é de Deus. Gente, não existe uma lei da terra e uma lei do céu. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Deus deixou a lei do Antigo Testamento, certo? Aquela era a lei judicial que regia aquele povo. Aquela lei veio de quem, gente? De Deus. A lei do Antigo Testamento que regia o povo de Israel era aquela lei do Antigo Testamento que está escrita ali, foi dada por Deus através de Moisés. Aquela era a lei. Tinha outra lei além daquela. Que lei é essa que vocês estão falando? Que é espiritual, que é de Deus, que não está na Bíblia? Me diga. Porque a irmã está falando que essa lei que eu estou falando aqui não vale de nada. Porque existe outra lei que é outra lei que é de Deus. Qual é essa lei? Me diz, tem outra Bíblia? Porque eu estou falando de Bíblia aqui. Gente, quando Deus trata com a gente sobre lei, é a lei que ele deixou na Bíblia. Essa é a lei, essa é a Constituição de Deus. Qual é a lei para a nova aliança que Jesus instituiu? Tá lá, muitas coisas estão lá no Sermão das Bem-aventuranças. Mateus capítulo 5, as Beatitudes, o Sermão do Monte, onde Jesus resume a lei de quem? A lei de Moisés, os 10 mandamentos. Amará a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Jesus resumiu todas as leis nessas duas. O que é isso? É a lei de novo que Deus deu a Moisés, que Jesus resumiu para nós. Vocês estão entendendo? Qual é essa lei espiritual que vocês querem falar, que não é essa lei que está na Bíblia? Me digam aí, é uma lei que vocês inventaram? Superstição, misticismo, o que é? É essa lei que ensina que as almas se juntam, se unem, teve relação carnal, pronto, é o primeiro casamento. Não passou nem pelo cartório, nem pelo civil, juiz não assinou, não teve 2 testemunhas, não passou por nenhuma cerimônia civil, mas... foi um casamento, uma conjunção carnal é um casamento. Mas a Bíblia não ensina isso.
Desculpe. A lei é o que está na lei da Bíblia, é o que eu estou falando até agora. Não essa lei que o povo inventa, mística, supersticiosa, espiritual, tão espiritual que a gente não encontra na Bíblia. Deus está falando de questões práticas, meu povo. Aterrizem. Tem a hora de falar língua estranha e tem a hora de usar o raciocínio que Deus deu. Porque é isso que nos diferencia dos animais. Você acha que Deus deu inteligência a você pra quê? Que você é diferente do cachorro, do cavalo, do jumento. Tu é diferente dos animais irracionais por quê? Pra tu raciocinar, criatura. Essa lei que eu tô me acabando de tentar explicar pra vocês aqui, que vigorava no Antigo Testamento, é a lei de Deus. Deus vai te cobrar através dessa lei. Não é uma lei espiritual que desceu da terra através do fogo e que ninguém sabe explicar. É mistério, tem que desenrolar o rolo. Gente, isso aí é só pras orações. Casamento é questão prática, que Deus criou pra gente viver aqui na terra e se acaba aqui. Jesus falou, no céu não se casa nem se dá em casamento. Os fariseus perguntaram, Senhor, uma mulher aqui na terra teve 5 maridos, que nem a mulher samaritana. Chegando no céu, qual deles pode reivindicar essa mulher? Ela vai ficar com quem? Jesus falou, nenhum. Não existe casamento no céu nesse formato aqui que a gente vive na terra. Casamento aqui é para ter um companheiro, para suportar os problemas, para multiplicação ter filhos, para desfrutar da conjunção carnal. Sim, foi Deus que deixou isso. Porque ele disse, não é bom que o homem esteja só. É o modelo de Deus, família Deus criou para isso. Entenderam? Questões práticas, gente. Vamos tentar ler a Bíblia com um olhar menos espiritual, porque isso atrapalha. Deixa o desenrolar do rolo para as orações. Eu tô falando aqui de questões práticas que Deus falou, Deus entregou a lei assim. Ela veio pra gente assim, estamos falando de lei. Mas o povo olha pro texto com um olhar tão espiritual que não entende o texto. Complica o texto. Olha o que a irmã fala. Eu tô falando de lei. A lei que Deus deu, ela diz, nem toda lei é da terra. Gente, lá no em Romanos capítulo 13, Paulo fala assim, toda lei foi instituída por Deus. Toda lei, que lei? Lei da terra, minha irmã. Lei da terra. Qual é a lei da terra que a gente tem que seguir? Estamos no Brasil. Não podemos fazer um monte de coisa que a lei diz que a gente não pode fazer. Para dar bom exemplo de crente, temos que ser os primeiros a seguir a lei do nosso país. Nós nascemos no Brasil, não nascemos em Israel, não. E aqui no Brasil, a lei de 1977 garante que a mulher pode se divorciar e casar de novo. Pronto! Se a mulher fizer isso, ela não está indo contra a lei. E essa lei que você está dizendo que é da terra não foi instituída por homens, não, foi de Deus. Porque só em 1977, aqui no Brasil, foi determinado que a mulher podia divorciar e casar de novo. A mulher não podia divorciar antes, sabia disso? Era presa ao marido pela lei. Que nem Paulo falou que a mulher era presa ao marido pela lei. Mas quando a lei liberta a mulher é livre do marido. Então, antes de 1977, muito antes do Brasil liberar o divórcio para a mulher, o divórcio já era liberado, já foi liberado em Deuteronômio 24. Há 3.000 anos atrás, vamos botar assim. O Brasil está atrasado mais de 3.000 anos nessa lei. Então essa lei, minha irmã, é de Deus. A lei que eu estou falando aqui é de Deus. Pelo amor de Deus. Que cor difícil. Ai, gente, me perdoem em nome de Jesus. Me perdoem. Eu sou carne e osso, gente. Tá bom? Eu tô aqui há 10 anos falando de lei. A irmã vem dizer que a lei que eu tô falando não é de Deus, é da terra. Pelo amor de Deus. Vai estudar a origem das leis. Você vai ver que as leis que a gente segue vieram de Deus. Senão a gente não seguia. Tu acha que não matar, não roubar, não adulterar, não invejar, não pegar o que é do outro, tudo isso não é da vontade de Deus, não? Pois tudo isso está no nosso código. Está na nossa Constituição brasileira também. Isso vem de Deus. Simples assim. E a nossa Constituição também diz que a mulher pode divorciar e casar de novo. Porque Deuteronômio 24 já falava isso. A Bíblia inteira, as pessoas viviam desse jeito. Até quando Roma entrou e através do imperador Justiniano... Pode estudar na Igreja Católica para você entender que foi eles que proibiram o divórcio.
Mas até então, não. Então, gente, vamos parar por aqui. Esse vídeo está comprido demais. A irmã aqui, uma irmã amada, falou: faça mais vídeos nos informando sobre coisas que para nós não sejamos enganados, né? A irmã pedindo para eu falar mais sobre esse assunto, gente. Faça mais vídeo informando mais coisas sobre isso para que nós não sejamos enganados e tenhamos condição de julgar tudo que ouvimos nos outros canais. Se eu falar mais sobre isso aqui, meu Deus, gente, os vídeos que eu falo sobre esse assunto, que eu faço sobre esse assunto, é para responder a pergunta de vídeos anteriores. Eu não ganho nada com isso, o pessoal deixa de ver meus vídeos. Faz até porque eu não recebo do YouTube. Porque o pessoal tá saindo do meu canal, porque não concorda com isso, porque não aguenta nem dialogar. Não aguenta ouvir alguém ter uma opinião contrária. Porque é mais fácil e mais objetivo e menos trabalhoso pegar todo mundo e lançar no inferno. Vai lá, todo mundo que é casado de novo tá no inferno. Pá! Não importa se é divorciado, se é fornicário, se é adúltero, se tá no concubinato, se tá se abrasando, não importa. Todo mundo tá no inferno. Se fornicou antes do casamento, se fornicou depois, não interessa. Tá todo mundo no inferno, pronto. Só eu vou pro céu. Né? Só nós que estamos casados, estamos aguentando, comendo pão de amassou no casamento, mas nós vamos pro céu. E o restante vai todo mundo pro inferno. Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Então, assim, sim, a gente tem que falar sobre isso. A gente tem que abordar questões, a gente tem que estudar mais. E o primeiro passo é abrir espaço para ouvir outras opiniões. Mesmo que você não concorde, não tem problema, mas deixa o outro se expressar. Deixa ele dar a razão do argumento dele. Se pergunte, se questione. Ei, meu irmão, de onde é que tu tirou isso? Por que tu pensa assim? Quais são as passagens? Como é que tu entendeu essa passagem? Me explica aí. Tenha uma mente aberta, pelo menos para ouvir. Tá, gente? Porque isso faz você crescer. Não tenha medo, não. Isso faz você crescer e evoluir. Tá bom? E Deus te deu inteligência, foi para isso. Deus quer que você desenvolva. Nosso Deus é Deus de crescimento, de evolução. É um Deus bom. Amém? E o ser humano saiu da idade da pedra, foi pensando. Ninguém quer voltar para a idade da pedra, irmãos. Ninguém quer. Tá certo? Principalmente você que está aí com o celular e o computador na mão, você só tem isso aí na mão porque o ser humano pensou, evoluiu, cresceu, desenvolveu. Então, vamos seguir esse caminho também. Gente, eu quero ficar aqui, parar por aqui, esse vídeo está muito comprido. Deus abençoe, me perdoem qualquer coisa, tá bom? Às vezes eu aumento a voz, abaixo a voz, é porque eu sou assim mesmo, eu tenho mania de falar alto, mas eu não tenho raiva de ninguém, eu não tenho mágoa de ninguém, eu abri esse espaço aqui mesmo, foi para vocês falarem, eu não fecho nenhum vídeo, todos os vídeos têm a área de comentário aberto, porque eu não tenho medo de comentário, eu quero mesmo que a gente fale sobre o assunto, pra gente crescer junto, tá bem? Então, fiquem com Deus em nome de Jesus, orem por mim, eu sou carente das orações dos santos, e que Deus abençoe em todos, fiquem todos com Deus em nome de Jesus, amém.